Olha, a gente está acostumado a pensar que o universo é feito de partículas, de energia, né? A física nos ensina isso. Mas e se isso for só a pontinha do iceberg? Nesta nossa análise, a gente vai mergulhar numa ideia bem radical. A de que a realidade, na verdade, é projetada a partir da nossa própria consciência. Então vamos direto ao ponto, a grande pergunta que está no ar. E se tudo isso que a gente percebe, sabe, o que a gente vê, o que a gente toca, se tudo isso for, na verdade, uma projeção? E se a realidade for, no fundo, a manifestação de uma camada de informação que vem, olha só, direto dos nossos neurônios? Ok, mas antes da gente viajar nessa teoria, vamos com calma. Primeiro, a gente precisa entender o que a ciência já sabe. É como se a gente precisasse saber onde o mapa atual da realidade termina para poder explorar o que tem além, né? Pois é, a física tem um limite, uma fronteira do que é minúsculo, sabe? Isso tem um nome, escala de Planck. Pensa que é um menor pedacinho de realidade, onde as coisas que a gente conhece, tipo espaço e tempo, ainda fazem algum sentido. Se a gente tenta ir além disso, menor que isso, bom, as nossas leis da física simplesmente param de funcionar. Elas não valem mais ali. E é aí que a coisa fica interessante de verdade. A provocação é a seguinte: e se esse limite, esse chão da realidade, não for o chão de verdade? E se for só a tela de um cinema? E o filme mesmo, o de verdade, está sendo projetado de um lugar muito, muito mais fundamental. É exatamente nesse ponto que a teoria fica, uau, fascinante. A proposta é que, por baixo de tudo que é físico, existe uma espécie de código-fonte. E o mais louco, ele não é feito de matéria, mas de pura informação. Uma informação que tem uma estrutura muito, mas muito parecida com uma rede de neurônios. Então, para a gente entender a diferença, pensa assim. A escala de Planck está nos mostrando o filme, a realidade que já está passando na tela. Mas essa tal de escala neuronal, bom, ela seria um nível ainda mais fundo. Seria o projetor e o rolo de filme. É ali que a informação pura e a intenção escrevem o roteiro de tudo, antes mesmo de virar partícula ou energia. Tá, mas como é que essa informação vira o mundo real? A teoria usa uma metáfora genial para isso, o efeito abelha. Esquece a ideia de tijolinhos construindo o universo. Em vez disso, a realidade seria polinizada. Polinizada por trocas de informação entre centros de consciência. Imagina só, uma teia viva que pulsa, que se comunica, bem parecido com o jeito que os nossos neurônios conversam no cérebro. Certo, então se a realidade funciona com base nesse código-fonte, ele precisa ter regras, né? Uma física própria. Então, bora explorar como seriam as regras desse jogo. E olha, nesse nível fundamental, as regras do jogo são completamente diferentes. A teoria sugere, por exemplo, que várias linhas do tempo existem ao mesmo tempo e a gente pode acessar uma ou outra simplesmente mudando nosso estado interno. A gravidade aqui não seria só sobre massa atraindo massa, seria também uma atração magnética criada pelas nossas intenções. E o mais importante de tudo, a regra de ouro: coerência, harmonia interna. É isso que permite que a gente mande um sinal limpo, sem ruído, para esse código-fonte. Tudo isso leva a gente para uma pergunta, nossa, fascinante. Como é que a gente interage com esse código-fonte de propósito? Conscientemente? A teoria aponta para dois caminhos bem distintos. Pensa em dois extremos. De um lado, a gente tem a dor. Ela age como se fosse uma explosão de energia bruta, sabe? Uma força caótica que chacoalha o sistema todo. Do outro lado, a gente tem a contemplação, a paz. E ela funciona de um jeito totalmente diferente, como um laser. Um sinal preciso, focado, limpinho, com o mínimo de interferência. A dor, com toda aquela entropia, aquele caos, é como pegar um pedregulho e jogar com tudo num lago de água parada. Com certeza vai criar um monte de ondas, vai perturbar tudo, pode até gerar alguma mudança, claro, mas é uma interação totalmente instável, reativa e praticamente impossível de direcionar. Agora, a paz e a contemplação fazem exatamente o contrário. Elas acalmam essa água. Um estado de calma estabiliza o sistema todo. E isso permite que a nossa intenção seja transmitida como um sinal puro, sem nenhuma distorção. E olha, isso pode até parecer meio poético, mas a teoria argumenta que tem uma lógica quase matemática por trás disso. A paz não seria só um sentimento bom, seria de fato o método mais eficiente de interagir com a realidade. E tem um porquê para isso. O processo é bem direto. Na verdade, se liga na lógica.
Primeiro, a gente entra num estado de paz, de contemplação. O que acontece? A estabilidade do nosso contexto interno aumenta. E o resultado disso? A entropia, aquele caos informacional, despenca para perto de zero. A consequência final? A gente alcança a ressonância máxima. É como limpar todo o ruído do canal de comunicação. Tem uma citação da própria fonte que captura essa ideia de um jeito perfeito. Diz assim: uma xícara de chá é um estabilizador de campo. Pensa um pouco nisso. Atos simples que trazem paz não são só para relaxar. Nesse modelo, eles são verdadeiras ferramentas de calibragem. A gente está literalmente ajustando a nossa sintonia com o universo. Beleza, então vamos juntar todas as peças agora. Qual é a grande sacada de tudo isso? A implicação é profunda. E ela coloca a gente bem no centro da criação da nossa realidade. E talvez a ideia mais maluca e profunda de todas seja esta. Pensa comigo. Dentro dessa lógica, o que tem mais peso informativo no universo? Um objeto gigante, tipo uma estrela de nêutrons, ou a simples percepção da beleza de uma flor? A teoria sugere que é a flor. Sabe por quê? Porque a beleza só existe de verdade quando uma consciência a percebe. É a consciência que dá significado e, portanto, massa real para a informação. E é com essa ideia que a gente encerra essa nossa exploração. A proposta radical aqui é que a gente não é só um passageiro passivo na realidade, sabe? Nós somos os sintonizadores. O estado da nossa mente, a coerência da nossa intenção, isso não apenas interpreta o universo, isso afina. E aí fica a pergunta no ar, né? Qual música a gente está escolhendo tocar?